Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a Lei nº 11.516, que dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E se você vai fazer o concurso do ICMBio, já se inscreve aqui no canal, que aqui você vai encontrar a leitura das principais leis constantes no edital do concurso. Eu baixei esta lei no dia 6 de janeiro de 2025 no site do Planalto. Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes. Altera as leis números 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, 11.284, de 2 de março de 2006, 9.985 e outras alterações aqui que eu não vou ler, mas quem tiver curiosidade pode ler aqui depois. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes. Autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente com a finalidade de: Inciso 1. Executar ações da Política Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União. 2. Executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela União. 3. Fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e de educação ambiental. 4. Exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União. E 5. Promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos, programas recreacionais de uso público e de ecoturismo nas unidades de conservação, onde essas atividades sejam permitidas. Parágrafo único. O disposto no inciso 4 do caput desse artigo não exclui o exercício supletivo do poder de polícia ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Artigo 2º. O Instituto Chico Mendes será administrado por um presidente e 4 diretores. Artigo 3º. O patrimônio, os recursos orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, o pessoal, os cargos e funções vinculados ao IBAMA, relacionadas às finalidades elencadas no artigo 1º desta lei, ficam transferidos para o Instituto Chico Mendes, bem como os direitos, créditos e obrigações decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, inclusive as respectivas receitas. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disciplinará a transição do patrimônio dos recursos orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, de pessoal, de cargos e funções, de direitos, créditos e obrigações decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, inclusive as respectivas receitas do IBAMA para o Instituto Chico Mendes. Artigo 4º. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo, os seguintes cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, e funções gratificadas, FG, para integrar a estrutura do Instituto Chico Mendes. Inciso 1, DAS 6, inciso 2, 3, DAS 4 e inciso 3, 153, FG 1. Parágrafo único. As funções de que trata o inciso 3 do caput desse artigo deverão ser utilizadas exclusivamente para a estruturação das unidades de conservação da natureza
instituídas pela União, de acordo com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Artigo 5º. O artigo 2º da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: inciso 1, exercer o poder de polícia ambiental. 2. Executar ações das políticas nacionais de meio ambiente referentes às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, a autorização de uso dos recursos naturais e a fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente. E 3. Executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente. Artigo 6º. A linha A do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Instituto Chico Mendes, 40% para utilização restrita na gestão das unidades de conservação de uso sustentável. Artigo 7º, inciso 3 do caput do artigo 6º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 3. Órgãos executores. O Instituto Chico Mendes e o IBAMA, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais nas respectivas esferas de atuação. Artigo 8º. O parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, parágrafo único. O exercício das atividades de fiscalização pelos titulares dos cargos de técnico ambiental deverá ser precedido de ato de designação próprio da autoridade ambiental, a qual estejam vinculados, e dar-se-á na forma de norma a ser baixada pelo IBAMA ou pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, conforme o quadro de pessoal a que pertencerem. Artigo 9º. A Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação de desempenho de atividade de especialista ambiental, GDAEM, devida aos ocupantes dos cargos da carreira de especialista em meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes. Artigo 2º. A GDAEM será atribuída em função do desempenho individual do servidor e do desempenho institucional do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes, conforme o caso. Parágrafo 4º. A avaliação de desempenho institucional visa aferir o desempenho do órgão no alcance dos objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e características específicas das atividades do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Artigo 4º.
A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro período de avaliação, o titular de cargo efetivo referido no artigo 1º desta lei, em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes, quando investido em cargo em comissão ou função de confiança, fará jus a GDAEM, observado o posicionamento na tabela e o cargo efetivo ocupado pelo servidor nas seguintes condições. Inciso 2. Ocupantes de cargos comissionados DAS, níveis 1 a 4, de função de confiança ou equivalentes, perceberão até 100% do valor máximo da GDAEM, exclusivamente em decorrência do resultado da avaliação institucional do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes, conforme o caso. Artigo 5º. A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro período de avaliação, o titular de cargo efetivo referido no artigo 1º desta lei, que não se encontre em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes, fará jus a GDAM, observado o posicionamento na tabela e o cargo efetivo ocupado pelo servidor nas seguintes situações. Inciso 1. Quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República, receberá a GDAM calculada como se estivesse no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes. Artigo 7º. O servidor ativo beneficiário da GDAM que obtiver na avaliação pontuação inferior a 50% do seu valor máximo em 2 avaliações individuais consecutivas, será imediatamente submetido a processo de capacitação sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes, conforme o órgão e entidade de lotação do servidor. Artigo 9º. Fica instituída a gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa do meio ambiente, GDAMB, devido aos servidores dos quadros de pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, ocupantes de cargos de provimento efetivo de nível superior, intermediário ou auxiliar, do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou de planos correlatos das autarquias e fundações públicas, não integrantes de carreiras estruturadas, quando exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes. Artigo 10. A GDAMB será atribuída em função do desempenho individual do servidor e do desempenho institucional do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes, conforme o caso. Parágrafo 6º. O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes para ser atribuído aos servidores corresponderá a 80 vezes o número de servidores ativos por nível que fazem jus à GDAMB, em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes. Artigo 12. A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro período de avaliação, o titular de cargo efetivo a que se refere o artigo 9º desta lei, em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes, quando investido em cargo em comissão ou função de confiança, fará jus à GDAMB, nas seguintes condições. Inciso 2. Ocupantes de cargos comissionados DAS, níveis 1 a 4, de função de confiança ou equivalentes, perceberão até 100% do valor máximo da GDAMB, exclusivamente em decorrência do resultado da avaliação institucional do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes, conforme o caso. Artigo 13.
a partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro período de avaliação, o titular de cargo efetivo a que se refere o artigo 9º desta lei, que não se encontre em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes, fará jus a GDAMB nas seguintes situações. Inciso 1. Quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República, calculada como se estivesse em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes e, artigo 15, o servidor ativo beneficiário da GDAMB que obtiver na avaliação pontuação inferior a 50% do limite máximo de pontos destinados à avaliação individual em 2 avaliações individuais consecutivas, será imediatamente submetido ao processo de capacitação sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes, conforme a unidade de lotação do servidor. Artigo 10. A Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 15. É vedada a aplicação do Instituto da redistribuição de servidores dos quadros de pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, para outros órgãos e entidades da administração pública e destes órgãos e entidades para aqueles. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas redistribuições entre o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Artigo 17. Fica instituída a gratificação de desempenho de atividades técnico-executiva e de suporte do meio ambiente, GTEMA, devida aos titulares dos cargos do PSMA, de que trata o artigo 12 desta lei, quando lotados e em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes, em função do alcance de metas de desempenho institucional e do efetivo desempenho individual do servidor. Parágrafo 2º. O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, para ser atribuído aos servidores corresponderá a 80 vezes o número de servidores ativos por nível que fazem jus à GTEMA, em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes. Parágrafo 5º. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição do GTEMA serão estabelecidos em atos dos dirigentes máximos do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, observada a legislação vigente. Artigo 11. A gratificação de desempenho de atividade de especialista ambiental, GDAM, a gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa do meio ambiente, GDAMB, e a gratificação de desempenho de atividade técnico-executiva e de suporte do meio ambiente, GTEMA, dos servidores redistribuídos para o Instituto Chico Mendes continuarão a ser pagas no valor recebido em 26 de abril de 2007, até que produzam efeitos financeiros os resultados da primeira avaliação a ser processada com base nas metas de desempenho estabelecidas por aquele instituto, observados os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional fixados em ato do Ministério de Estado do Meio Ambiente e o disposto nas leis números 11.156, de 29 de julho de 2005 e 11.357, de 19 de outubro de 2006. Artigo 12. O artigo 12 da Lei nº 7.957, de 20 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, ficam autorizados a contratar pessoal por tempo determinado
não superior a 180 dias, vedada a prorrogação ou recontratação pelo período de 2 anos para atender aos seguintes imprevistos. Inciso 1. Prevenção, controle e combate a incêndios florestais nas unidades de conservação. 2. Preservação de áreas consideradas prioritárias para a conservação ambiental ameaçadas por fontes imprevistas. 3. Controle e combate de fontes poluidoras imprevistas e que possam afetar a vida humana e também a qualidade do ar, da água, a flora e a fauna. Artigo 13. A responsabilidade técnica, administrativa e judicial sobre o conteúdo de parecer técnico conclusivo visando a emissão de licença ambiental prévia por parte do IBAMA será exclusiva de órgão colegiado do referido instituto, estabelecido em regulamento. Parágrafo único. Até a regulamentação do disposto no caput desse artigo, aplica-se ao licenciamento ambiental prévio à legislação vigente na data de publicação desta lei. Artigo 14. Os órgãos públicos incumbidos da elaboração de parecer em processo visando a emissão de licença ambiental deverão fazê-lo em prazo a ser estabelecido em regulamento editado pela respectiva esfera de governo. Artigo 14-A. Fica o Instituto Chico Mendes autorizado a selecionar instituição financeira oficial dispensada a licitação para criar e administrar fundo privado a ser integralizado com recursos oriundos da compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, destinados às unidades de conservação instituídas pela União. Parágrafo 1º. A instituição financeira oficial de que trata o caput desse artigo será responsável pela execução direta ou indireta e pela gestão centralizada dos recursos de compensação ambiental destinados às unidades de conservação instituídas pela União e poderá, para execução indireta, firmar contrato com instituições financeiras oficiais regionais. Parágrafo 2º. O depósito integral do valor fixado pelo órgão licenciador desonera o empreendedor das obrigações relacionadas à compensação ambiental. Parágrafo 3º. A instituição financeira oficial de que trata o caput desse artigo fica autorizada a promover as desapropriações dos imóveis privados indicados pelo Instituto Chico Mendes que estejam inseridos na unidade de conservação destinatária dos recursos de compensação ambiental. Parágrafo 4º. O regulamento e o regimento interno do fundo observarão os critérios, as políticas e as diretrizes definidas em ato do Instituto Chico Mendes. Parágrafo 5º. A autorização prevista no caput desse artigo estende-se aos órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Artigo 14b. Os valores devidos a título de compensação ambiental, nos termos do artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, a partir da data de fixação da compensação ambiental pelo órgão licenciador. Artigo 14c. Poderão ser concedidos serviços, áreas ou instalações de unidades de conservação federais para exploração de atividades de visitação voltadas à educação ambiental, à preservação e conservação do meio ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e a recriação em contato com a natureza, precedidos ou não da execução de obras de infraestrutura mediante procedimento licitatório regido pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Parágrafo 1º. O edital da licitação poderá prever o custeio pelo contratado de ações e serviços de apoio à conservação
a proteção e a gestão da unidade de conservação, além do fornecimento de número pré-definido de gratuidades ao Instituto Chico Mendes e de encargos acessórios, desde que os custos decorrentes dos encargos previstos no edital sejam considerados nos estudos elaborados para aferir a viabilidade econômica do modelo de uso público pretendido. Parágrafo 2º. As gratuidades definidas em edital deverão ser utilizadas com o objetivo de promover a universalização dos acessos às unidades de conservação, incentivar a educação ambiental e integrar as populações locais às unidades de conservação. Parágrafo 3º. Será dispensado o chamamento público para a celebração de parcerias nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com associações representativas das populações tradicionais e beneficiárias de unidades de conservação para exploração de atividades relacionadas ao uso público, cujos recursos auferidos terão sua repartição definida no instrumento da parceria. Parágrafo 4º. O ato autorizativo exarado pelo órgão gestor da unidade de conservação para a instalação e operação das atividades de que trata o caput desse artigo dispensa, com a anuência do IBAMA, outras licenças e autorizações relacionadas ao controle ambiental a cargo de outros órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, exceto quando os impactos ambientais decorrentes dessas atividades forem considerados significativos ou ultrapassarem os limites territoriais da zona de amortecimento. Parágrafo 5º. O órgão gestor da unidade de conservação poderá conceder, isolada ou conjuntamente, a exploração das atividades previstas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 16 da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, observado o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme regulamento. Artigo 14d. As concessões em unidade de conservação poderão contemplar em seu objeto o direito de desenvolver e comercializar créditos de carbono e serviços ambientais conforme regulamento. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 16. Ficam revogados: Inciso 1. O artigo 36 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990. 2. O artigo 2º da Medida Provisória nº 2.216/37, de 31 de agosto de 2001. E 3. O artigo 20 da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006. Brasília, 28 de agosto de 2007. Luiz Inácio Lula da Silva. E assim concluímos a leitura de hoje. Deixe seu like se você gostou. Bons estudos e até o próximo vídeo.